Vladimir Putin cometeu um erro fatal. Ele apareceu na tela em uniforme militar e ameaçou. Não querem paz? Nós vamos cumprir todos os objetivos da operação militar especial por meios militares. Ele tentou condenar Kiev à escuridão e ao frio atingindo usinas de energia. No entanto, isso saiu pela culatra como um bumerangue e atingiu a Rússia. A vingança da Ucrânia foi devastadora e instantânea. O gigante industrial de Moscou, a fábrica química Voskressensk, foi envolvida em chamas em uma explosão misteriosa e aterrorizante. Imediatamente depois, a estação transformadora de Serpukhov, que ilumina a elite nuclear da Rússia, foi destruída. Os funcionários russos podem chamar isso de falhas técnicas, mas quando analistas militares olham para o mapa, eles veem não um acidente, mas um padrão assustadoramente preciso de vingança. O epicentro do incidente é a fábrica de fertilizantes minerais de Voskressensk, localizada a apenas 80 quilômetros a sudeste de Moscou, que forma a espinha dorsal da indústria da Rússia. Embora pareça ser apenas uma instalação agrícola, este complexo é um dos principais centros de produção de ácido sulfúrico e matérias-primas explosivas, que são vitais para a máquina de guerra da Rússia. Analistas de OSINT e relatórios locais da região confirmam que o incêndio começou na oficina de produção de ácido sulfúrico, a unidade mais crítica da fábrica, e rapidamente se espalhou, paralisando a instalação. Na terminologia militar, ácido sulfúrico não é apenas um produto químico. É a espinha dorsal da produção de TNT. Sem ácido, a produção de explosivos para. O fato de o incêndio ter começado neste workshop específico descarta completamente a possibilidade de um vazamento de gás natural. Este é um golpe estratégico na cadeia de suprimento de munição da artilharia russa, que levará meses para ser reparado. No entanto, do outro lado da moeda estão os cidadãos russos. Moradores locais na região de Moscou começaram a compartilhar mensagens de pânico nas redes sociais imediatamente após o incidente. Falando russo. Um cheiro químico metálico, acre e pungente no ar foi relatado. Enquanto os moradores da área procuravam atendimento médico para dores de garganta, olhos ardendo e dificuldades respiratórias, as autoridades permaneceram em silêncio. No entanto, o caos na região de Moscou não terminou aí. Enquanto Voskressensk estava envolta em chamas, um segundo ataque estratégico ocorreu em Serpukhov. Um incêndio massivo em um transformador foi relatado, mergulhando instantaneamente metade da cidade na escuridão. Os assentamentos Krasny Tekstelchik e Bolshevik ficaram no escuro e sem aquecimento a 20 graus negativos. No entanto, o detalhe marcante aqui é a localização da estação transformadora Oka em chamas. Esta instalação de energia não só abastece habitações civis, mas também está localizada a apenas 3,5 quilômetros da estratégica Academia Militar das Forças de Mísseis. O fato de que a segurança energética deste campus, onde são treinados os oficiais que gerenciam a dissuasão nuclear da Rússia, foi comprometida, indica que o ataque não foi aleatório e que os centros nervosos militares mais sensíveis da Rússia foram alvo. O véu de segredo em torno de como esses eventos se desenrolaram em Moscou ainda não foi totalmente levantado. No entanto, dados do campo apontam para uma mão invisível em ação. Por trás dessas operações pode estar uma rede composta pela Legião da Liberdade, o Movimento do Fogo e células partidárias locais que estão crescendo dentro da Rússia e se armando contra o regime de Putin. Os longos braços do chefe de inteligência ucraniano, Kirill Budanov, poderiam fornecer a esses grupos locais inteligência, comunicações criptografadas e apoio logístico. Se esses eventos são uma cadeia de sabotagem, a anatomia da sabotagem funciona em 3 etapas. A primeira etapa é o reconhecimento digital e a seleção de alvos. Usando imagens de satélite e inteligência cibernética obtidas de seus aliados ocidentais, a Ucrânia identifica os pontos mais vulneráveis da Rússia. A resposta para a pergunta, onde devemos atacar para causar o colapso do sistema, é encontrada aqui. A segunda etapa é a infiltração interna. Corrupção e oposição ao regime dentro da Rússia são uma bênção para a Ucrânia. Um funcionário dissidente trabalhando em uma fábrica, um segurança ou simplesmente um funcionário precisando de dinheiro vaza protocolos de segurança, mudanças de turno e pontos cegos. A terceira etapa é a execução cirúrgica. Armadas com essas informações, células adormecidas realizam ataques precisos usando explosivos caseiros ou mini-drones indetectáveis. O objetivo não é destruir o edifício, mas eliminar sua função. O incêndio dos armazéns. Orana, em Vladivostok, também faz parte desta rede. Não pode ser coincidência que um centro de logística militar do outro lado da Rússia, a 9.000 quilômetros de Moscou, tenha pegado fogo ao mesmo tempo que fábricas em Moscou.
Isso mostra que a Ucrânia tem um exército invisível de milhares de pessoas adormecidas, prontas para serem ativadas em toda a Rússia. O Serviço de Segurança Russo, FSB, não consegue lidar com essa estrutura dispersa e celular, porque o inimigo não está além da fronteira, mas dentro dela. As ondas de choque desse ataque triplo desencadearam um efeito dominó que abalará não apenas a região de Moscou, mas toda a economia de guerra da Rússia e suas capacidades operacionais na frente. O fechamento da instalação de Voskresensk cria uma lacuna na indústria militar russa que levará meses para ser preenchida. Esta interrupção repentina na cadeia de suprimentos de ácidos usados na produção de munições pode em breve fazer com que as baterias de artilharia russas na linha de frente enfrentem escassez de projéteis. Em um momento em que a Rússia está implorando a Coreia do Norte por munição, perder sua própria principal base de produção devastou os planos logísticos do Kremlin. Uma paralisação de uma semana na produção significa milhares de projéteis de artilharia faltando na linha de frente, um fator que aliviará diretamente a pressão sobre as defesas da Ucrânia. Economicamente falando, Voskresensk era um produtor crítico de fertilizantes, não apenas para o setor militar, mas também para a agricultura civil. À medida que a economia russa luta para sobreviver sob a sombra das sanções, a paralisação na produção de fertilizantes, a espinha dorsal do setor agrícola, pode desencadear um aumento nos preços dos alimentos e o risco de escassez na próxima temporada de colheita. O custo da guerra não se limita mais aos gastos militares. Está se transformando em uma espiral de crise que se reflete nas cozinhas, mesas e bolsos do povo russo. O pânico e as preocupações de saúde vividas pelos civis que vivem em assentamentos ao redor da fábrica devido aos gases tóxicos destruíram a percepção de que a guerra era um evento distante. As pessoas viram com seus próprios olhos que o Estado não podia protegê-las, que até mesmo as instalações mais estratégicas poderiam ser destruídas da noite para o dia. Um exame da distribuição geográfica dos incêndios mostra que esse efeito de onda não se limitou a Moscou, mas se estendeu até o extremo leste da Rússia. Em Vladivostok, 9.000 quilômetros de Moscou, o incêndio nos depósitos logísticos atrás da unidade Orana é prova de que o caos se espalhou pelo país. As alegações oficiais de que era um armazém de móveis são refutadas pela atividade militar no local e pela intensidade do incêndio. Vladivostok é a porta de entrada da Rússia para o Pacífico e o ponto de entrada para munições vindas da Coreia do Norte. Um incêndio aqui criaria um gargalo na linha de abastecimento oriental da Rússia, um ataque cardíaco logístico. A geografia da guerra agora não conhece fronteiras. De Moscou a Vladivostok, todo lugar é uma potencial linha de frente. Ao mesmo tempo, as guerras de energia em curso nas regiões fronteiriças também fazem parte deste cenário. O ataque da Ucrânia à usina termoelétrica de Klintsy e à estação transformadora de Knyazhivtsi, na região de Briansk, na Rússia, deixou a logística de fronteira da Rússia no escuro. Com o ataque às subestações Molochansk-Primorsky, na região ocupada de Zaporígia, os centros de comando do exército russo, sistemas de radar e sistemas de sinalização ferroviária ficaram sem energia. Sem eletricidade, os trens não podem funcionar, os radares não operam e as redes de comunicação colapsam. A Ucrânia está sistematicamente paralisando a Rússia, não apenas nas linhas de frente, mas também através de sua infraestrutura. Esta cadeia de eventos está levando a uma perda irreversível de confiança dentro da Rússia. O escudo protetor do Estado foi rompido. Este desligamento da infraestrutura de energia coloca em questão a capacidade da Rússia de aquecer sua população civil durante os meses de inverno, aumentando a pressão interna sobre o Kremlin. A destruição física da guerra começou a rasgar o tecido social da Rússia, e esse rasgo cresce a cada nova explosão. Esta série de incêndios e explosões simboliza, além do dano tático, o colapso do contrato social implícito de Vladimir Putin com o povo russo. A base do poder de Putin sempre foi baseada em uma promessa simples: obedeçam-me e eu lhes proporcionarei segurança e estabilidade. No entanto, com a fumaça subindo de Voskresensk e Serpukhov mergulhada na escuridão, esse contrato foi rasgado diante dos olhos de milhões. A ilusão de uma fortaleza invencível, construída pela propaganda russa desde o início da guerra, foi destruída pela impotência de um governo, incapaz de proteger os gigantes industriais de sua própria capital. Não existe mais algo como a retaguarda na Rússia. A guerra infiltrou-se na porta de cada cidadão russo, no próprio ar que respiram. A agulha da guerra psicológica mudou dramaticamente de direção com esses eventos. Onde antes o medo percorria as ruas de Kiev, agora se moveu para os bairros de luxo de Moscou e os corredores do Kremlin. O povo russo reclama em canais do Telegram e redes sociais sobre odores químicos,
cortes de energia e vulnerabilidades de segurança, não acreditando mais na narrativa da mídia estatal de que tudo está sob controle. Este clima de desconfiança é o vírus mais perigoso que pode quebrar a vontade de uma sociedade de lutar. Quando as pessoas percebem que o Estado não pode protegê-las de drones ucranianos ou sabotadores, a obediência dá lugar ao pânico e ao questionamento. Em um nível estratégico, as ações da Ucrânia estão forçando a Rússia a mudar sua doutrina de defesa. Moscou pode ser obrigado a retirar seus sistemas de defesa aérea e forças de segurança das linhas de frente e deslocá-los para o interior para proteger a capital e as instalações industriais. Isso significa que as tropas na linha de frente ficarão sem cobertura aérea, abrindo novas janelas de oportunidade para o exército ucraniano. A Ucrânia está colocando a Rússia em um dilema. Ou você mantém a frente e seu quintal queima, ou enfraquece a frente para proteger seu quintal. Este é um cenário de perda para a Rússia. Ainda assim, a estratégia de Putin era simples: congelar a Ucrânia e tomá-la. De fato, a situação em Kiev é crítica. As pessoas estão sem eletricidade, água e aquecimento há dias. Mísseis e drones russos mergulharam Kiev na escuridão na noite de 15 de janeiro. No entanto, em vez de ceder a essa pressão, o povo de Kiev está resistindo ao se reunir em pontos de invencibilidade e permanecer unido. Como disse Eline, gerente de logística, em sua cozinha à luz de velas. Eles querem nos forçar a render, mas estão enganados. Mísseis russos podem destruir prédios, mas não podem quebrar a vontade do povo ucraniano. A escuridão de Kiev tornou-se um símbolo, não de rendição, mas de resistência obstinada. Em contraste, a situação em Moscou é exatamente o oposto. Não é a resistência que reina, mas o caos e a confusão. O povo russo está perdendo a fé na capacidade do Estado de protegê-los. O aviso de Zelensky de que a Rússia não pode quebrar esta nação não é apenas um slogan, mas a realidade no terreno. Em última análise, a estratégia de Vladimir Putin de congelar a Ucrânia e mergulhá-la na escuridão saiu pela culatra como um bumerangue mortal, atingindo a Rússia bem no seu coração. À medida que a planta química mais crítica de Moscou enchia o céu com fumaças tóxicas, bases de mísseis estratégicos ficaram no escuro e o mito da invencibilidade desmoronou. A mão invisível da Ucrânia conseguiu infiltrar-se nas áreas mais protegidas e secretas da Rússia. As piscinas de ácido em Voskresensk, os transformadores em Serpukhov e os armazéns em Vladivostok, tudo é prova das capacidades de inteligência de longo alcance e mortais da Ucrânia. Não importa o quanto Putin ameaça em seu uniforme militar, o cenário por trás dele agora são cidades russas em chamas. O sufocamento logístico não é apenas tanques ficando sem combustível na linha de frente, é a ferrugem e a paralisação da máquina do Estado. E o que vimos foi o som das engrenagens dessa maquinaria quebrando. As ameaças de Putin são vazias, mas a vingança da Ucrânia é muito real, súbita e devastadora. O império está em chamas, e este fogo não será extinto até alcançar as paredes do Kremlin. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher.